teste. 11 horas e 4 minutos. Doutor Antônio, só tem a palavra por até 1h30 e desejo um bom trabalho. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Boregas. Inicialmente, cumprimentar nosso juiz-presidente desse Tribunal do Júri, doutor Gabriel. Vossas Excelências jurados vão perceber quem que é esse juiz que tem aqui em Santarém. É um juiz que traz tranquilidade para esse Tribunal do Júri, que traz leveza, em que pese serem situações bem complexas, como a de hoje. É um juiz que nos informa de futebol político, quando a gente fica incomunicável aqui. E é um juiz que mostra que a justiça tem que ser célere, que a justiça não pode demorar. Então a gente está num caso que aconteceu no final do ano passado. E o rito do Tribunal do Júri é um rito mais demorado. Antes de chegar aqui, teve que ter uma outra audiência anterior, que é a audiência de instrução e julgamento, para saber se o réu seria pronunciado ou não. Pronunciado é trazer para Vossas Excelências, os jurados, o caso a se decidir. Então, para um crime que aconteceu em setembro, está sendo julgado hoje, tem que enaltecer, Excelência, o trabalho de Vossa Excelência e de todos os serventuários da Justiça, que aqui eu cumprimento também, que sem eles nada funciona. Cumprimento também o doutor Samuel, nobre defensor. A gente faz diversos júris e eu tenho um respeito muito grande pela defesa. Sem defesa, não há processo. O processo ele tem que ter essa paridade de armas, esse confronto de ideias, para esclarecer. Então, a defesa de um processo não é um inimigo do Ministério Público. A gente está aqui discutindo para ver a melhor solução jurídica para o caso. O réu, cumprimento também, e eu digo, o que o senhor vai esperar desse promotor de justiça? O senhor vai esperar um promotor de justiça firme, um promotor de justiça que vai fazer de tudo para que a lei seja cumprida. Para que o ato que o senhor cometeu, e veja bem, a gente está aqui julgando o ato cometido, e não a pessoa. E esse ato cometido, ele merece reprimenda muito importante por parte desse Ministério Público. Mas o senhor nunca vai esperar um promotor desrespeitoso. A gente faz aplicar a lei com firmeza e respeito. Cumprimentos policiais, que aqui estão. Cumprimento também a todos que estão assistindo essa sessão do Tribunal do Júri e a família, que veio hoje uma camisa escrita Justiça. E podem ter certeza que hoje a justiça vai ser feita. A gente, infelizmente, não vai conseguir trazer de volta o Silene, não vai. A gente, infelizmente, não vai conseguir tirar da memória de vocês tudo o que aconteceu. Não tem como. Mas pelo menos, hoje, a gente consegue mostrar para o senhor, seu Francisco, a gente consegue mostrar para o senhor que Santarém não admite um negócio desse. E eu falo, seu Francisco, para o senhor, eu sou pai. Pai nenhum deve enterrar seus filhos. Tá bom? E cumprimento estagiário do Ministério Público. Tem uma oportunidade boa na vida da senhora de aprender. O Ministério Público é uma instituição que ela é essencial. Às vezes a gente não sabe o que é o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição que defende a sociedade.
defende, é um fiscal do ordenamento jurídico, defende a lei. O que está previsto em lei, o Ministério Público atua para que seja cumprido. E veja bem, eu não sou um órgão de acusação. Eu não estou acusando. Não tenho obrigação de acusar alguém. Se for um caso que eu perceba que é um caso de absolvição, Vossas Excelências podem ter certeza que o Ministério Público vai chegar aqui e vai falar: esse caso é de absolvição. Foi feita uma denúncia criminal, mas não é. Não é a situação. Teria que essa pessoa que ali está sentada não foi quem cometeu o crime. Ou então vai falar assim: não queria matar, queria lesionar. E isso é muito bonito no Ministério Público. Eu lido aqui com direito que não me pertence, que é o direito à vida do meu semelhante e o direito à liberdade. Então, se o Ministério Público está se posicionando aqui pela condenação do ato que alguém cometeu, está fazendo isso porque entende que aquela é a única situação possível para o caso. Porque a gente atua não só para a vítima, que sofreu, para os familiares da vítima, mas também para que essa violência não se perpetue. Porque quando perceberem e falarem: ó, o que ele cometeu, ele foi punido, isso faz com que outras pessoas não queiram cometer crimes. Então, a função de Vossas Excelências é muito importante. Vossas Excelências, por que que no caso de crime dolosos contra a vida, é a senhora que julga e não um juiz só? Porque é a senhora que sabe exatamente o que que a sociedade quer. É o senhor que vai dizer qual Santarém que o senhor quer. A Santarém que mata a mãe do senhor? A Santarém que esfaqueia o irmão do senhor? Ou a Santarém que, se alguém fizer essas coisas, vai ser punido? Então é uma responsabilidade muito grande e é difícil julgar. É difícil. Mas é importante. E Vossas Excelências têm uma segurança, que só tem uma coisa que as senhoras e senhores têm que prestar compromisso. O senhor presta compromisso à própria consciência do senhor. Existe uma característica do Tribunal do Júri, que é o sigilo das votações. Ninguém sabe como a senhora votou. Só a senhora. E a senhora vai chegar em casa e vai falar: hoje eu fiz justiça. Isso não tem preço. Pois bem, eu queria iniciar, agora também falando, com uma música. Uma música do Belchior. Amor, não há amor. Existem só provas de amor. Mas no amor, provas não bastam. Tudo mentira, tudo cinema. Apenas cenas. Quando, em ledo engano minhas cenas, regressando em algum trem, essa história de amor, porque uns barcos se afastam e mil sereias cantam sem pudor. Ó, que trágico destino, preferistes o assassino. Preferistes o assassino. E infelizmente, a gente percebe a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela é por muitas das vezes silenciosa. A mulher, às vezes, tem vergonha
de falar que foi agredida dentro do seu próprio lar. A mulher, às vezes, não quer prejudicar quem prejudica ela. E fica tolerante com situações que não pode tolerar. E a violência contra a mulher não começa com 8 facadas no coração. A violência da mulher contra a mulher começa com: você não vai andar com aquela pessoa. Você não vai sair dessa forma. E às vezes ela aparenta uma proteção. E aí começa a diminuir cada vez essa mulher. E aí começa a ter um ciúmes com aquela mulher. E cria-se um ciclo na violência. Primeiro, um aumento da tensão. Com esse aumento da tensão, há um ato de violência. Posterior a isso, há uma pessoa que se diz arrependida, que vai mudar, que aquilo não vai ser mais daquela forma. E aí, Elaine, a testemunha, trouxe aqui pra gente que eles terminaram o relacionamento e voltavam. Terminavam o relacionamento e voltavam. E sabe o que é grave nesse ciclo da violência doméstica? É porque é uma espiral. A cada retorno é mais gravoso. A cada retorno é mais gravoso. E a mulher fica em vulnerabilidade e agredida constantemente. E hoje é o dia de dizer não para isso. E é dizer não com firmeza. E não é só as mulheres que têm que se proteger da violência contra a mulher, mas são os homens. Os homens têm uma função essencial de, na hora de ver uma brincadeirinha de outro homem com uma mulher, não tolerar. Não tolerar. Na hora que vê uma pessoa, um outro homem, xingando uma mulher, ou contando uma história, não tolerar. A gente tem esse importante papel. Pois bem, então vamos aos fatos. Francilene, uma mãe de 2 filhos de outro relacionamento, aguardava um bebê de 8 meses e 20 dias do réu. Um bebê de 8 meses e 20 dias. E ela estava tomando remédio para anemia, o que é comum na gravidez. Isso deixava ela altamente fragilizada. E o homem, ele tem que ser o suporte da mulher esses dias. O homem tem que ser o porto seguro. E o que o réu fez? Ela está grávida, com anemia. Não está me satisfazendo como eu quero. Mas ela tem uma filha de 13 anos que me interessa. Ela pode me satisfazer. E aí, ele coloca alguma coisa na bebida dela
segundo informações da testemunha, para que ela fique mais sonolenta. E oferece dinheiro para uma menina de 13 anos ter relação sexual com ele. Porque ela não queria. Só o fato de ter uma relação sexual com um menor de 14 anos já caracteriza o crime de estupro de vulnerável. Agora, oferecer dinheiro para a filha da sua mulher tem uma gravidade muito maior. Além de ser uma conduta criminosa. E ela não quis. Não quis e contou para a mãe. E, infelizmente, a gente percebe algumas situações próximas a essa, que a mulher sente vergonha da situação, como se ela fosse a culpada. E aí ela não conta para ninguém. Ela mantém aquilo para si. Porque ele dar em cima dela e querer uma relação sexual com ela, ela acha que ela está errada. Mas felizmente, ela contou para a mãe. E a mãe falou assim, não, esse homem eu não quero para mim. Esse homem eu não quero para mim. E a mãe dela falou com ela, você não precisa de alguém assim. Fica comigo. Eu cuido de você. E aí o que que o réu fez? Tacou fogo na casa dela. Só que felizmente a comunidade ajudou a senhora. A comunidade falou assim, vamos construir uma casa para a senhora. E a casa estava quase pronta. Só estava esperando o filhinho nascer para ir lá. E o réu e a vítima rompeu o relacionamento. Falou assim, não, eu não quero esse homem para minha vida. Eu não mereço isso. Eu tenho uma rede de apoio que consegue me dar o suporte que eu preciso. A vida é difícil, mas com essas pessoas eu consigo ter um mínimo de dignidade. E aí o réu falou, você vai ficar comigo. E com seus atos, ele falou, se não for comigo, não vai ser com ninguém. E aproveitou de um momento que a vítima estava sozinha. Não, ela não estava sozinha. Ela estava com um bebê de 2 meses. 2 anos, perdão. Um bebezinho. Caio, de 2 anos. E o pai, já um idoso, 62 anos, saiu, foi para o milharal. E alguma coisa falou para ele, volta para casa. Ele voltou. E aí ele ouviu os gritos de uma criança de 2 anos de idade, que viu a própria mãe ser esfaqueada por quem dizia amá-la. Imagine isso na cabeça de uma criança. Imagine essa criança chegando para a avó e falando, ele colocava a faca aqui na mamãe.
essa criança vendo o vovô entrando na casa e olhando a filha ensanguentada no chão. E ele chegou rápido, mas não rápido o suficiente. E viu o réu ainda lá dentro da casa. E um idoso, 62 anos, pensando em salvar a vida da filha, às vezes, se ela ainda pudesse, salvar a vida do neto que estava lá dentro, vendo esse algoz dentro de casa, tentou defender a vida do seu neto. Pegou o que tinha ali, mas é um idoso de 62 anos, que tem as suas dificuldades, vocês perceberam aqui, que tem as suas limitações físicas, que vocês perceberam aqui, e o réu foi para cima dele. O réu foi para cima dele, e aí eles entraram em luta corporal, e o idoso não tinha mais nem acesso à sua faca. Mas ele tinha pelo menos os dentes para tentar cravar em quem fez aquilo com a filha. E aí o réu pegou-lhe esse teçardo e deu 2 golpes. Um na cabeça e um no pescoço. E aí o senhor imagine 2 golpes, um na cabeça e um no pescoço, de um idoso de 62 anos, que lutava pela vida da filha e do neto. E aí, após dar esses 2 golpes, ele correu. E aqui, ele decidiu ficar em silêncio. É um direito constitucional dele ficar em silêncio. Esse silêncio não pode ser levado em seu desfavor. Mas anteriormente no processo, sabe o que ele falou? Que quem matou a filha foi o seu Francisco. O seu Francisco tomou 2 facadas e esse golpe de dizer que foi ele que teria matado a própria filha. As testemunhas mostram aqui o tanto que esse pai, batalhador, lutou pela filha. Pois bem, após isso, fugiu, sendo necessário um pedido de prisão preventiva para localizar ele, para que ele pudesse responder ao processo. Felizmente, esse processo foi julgado rápido. Está hoje em julgamento. Então, esse homem com um histórico ciumento, controlador, que não aceitava o fim do relacionamento, marcou para sempre a vida daquelas pessoas. E hoje, a gente vai ter a oportunidade de fazer justiça. Pois bem, é a primeira vez que Vossas Excelências estão julgando um caso. Aí eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. O Tribunal do Júri.
Vossas Excelências respondem sempre sim ou não. Há uma pergunta. Essa pergunta vai primeiro responder sobre a materialidade do crime. O que é a materialidade do crime? Basicamente, vai ser: o crime ocorreu, o réu, José, deu a facada na vítima. Coloca pra gente, por favor, o laudo primeiro. Aqui a gente tem o laudo. Pode abaixar, por favor. Esse laudo, o laudo não, o croquis primeiro, por favor. Excelências, aumenta aqui, por favor, esse ponto vermelho, mais o meio ali. Cada vermelho desse é uma facada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui uma lesão de defesa. Lesões no braço são lesões que a doutrina coloca como lesões de defesa. Então, é alguém que estava definitivamente disposto a tirar a vida da sua companheira, ex-companheira, grávida, com útero gravídico. E aí eu preciso que Vossas Excelências vejam algumas coisas que podem até ficar marcadas na vida de vocês, que são as fotos desse crime. Então, se a família não quiser ver, eu preciso mostrar. Coloca pra gente o laudo lá. Então aqui são as marcas das facadas. Pode passar. Pode passar. Tentando se defender. E aí eu pergunto, segura um pouquinho. Qual defesa que uma mulher há 10 dias de dar à luz, com anemia, tem numa situação dentro de casa? Numa situação dessa. Pode passar, por favor. Aí mostra as lesões, os calibrosos vasos. Pode passar. E pode deixar. E do filho da vítima, que não pôde nem respirar nesse mundo. Meu filho está com 3 meses. Me viu uma imagem dessa. Dói. O pai tem que proteger a família. Não fazer isso. Pode passar, por favor. Aí é o laudo do Francisco. Tomou 2 facadas também. Pode passar. Pode passar. Ele hospitalizado. Um golpe de facão.
na cabeça de um idoso de 62 anos. E exatamente aqui. E aí eu te pergunto, alguém pega um teçado e dá um golpe na cabeça e no pescoço, o que quer? Quer matar. E por que quer matar? Para que às vezes não tivesse uma testemunha que viu. Ah, o menino de 2 anos não vai falar nada. Vou matar esse senhor que ele vai. Então, para segurar a impunidade do crime, ele fez isso com o seu Francisco. Bom, e aí durante essa quesitação, primeira pergunta. A quesitação ela é separada por cada uma das vítimas. Então vai perguntar primeiro tudo de uma vítima e depois tudo de outra vítima. Primeira pergunta se tem materialidade contra a ex-companheira, contra a Francilene. Questionável que sim. Vossas Excelências viram as facas de 8 golpes de faca no coração. A próxima pergunta é sobre a autoria. O réu que ali está foi o autor das facadas? Ora, uma criança de 2 anos disse: vovó, ele pegou e batia aqui nela. O nosso Francisco explicou e narrou com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu. Então, a autoria é inquestionável. Próxima pergunta. O Código de Processo Penal, ele tem um quesito de absolvição genérica. O réu deve ser absolvido. E aí, Vossas Excelências vão dizer de acordo com a íntima convicção. Em alguns casos, é possível do réu ser absolvido, mesmo tendo cometido o crime. Mas esse não é o caso. Então, não tem como absolver o réu. E eu já vou adiantar. O nosso colega defensor Samuel, defensor experiente, vai falar assim: não, ele estava agindo em legítima defesa. Ele estava lá dentro de casa, fazendo não sei o que, e de repente o São Francisco chegou com a faca. E aí, para salvar a própria vida, ele teve que praticamente tirar a vida do São Francisco, que só não morreu, e agradeço novamente pelos vizinhos por terem prestado socorro, porque senão eram 2 homicídios consumados. Então, o réu, ele não deve ser absolvido, nesse caso. Isso não foi legítima defesa. Não. E aí, existem algumas outras questões que vão ser quesitadas, que os senhores vão ter que responder. Vai ter uma diferença na classificação do crime e na pena. Uma delas, não sei se a defesa vai trazer aqui. Será que o senhor vai trazer isso?
violenta emoção? Não vai, né? Tá bom. Então, não vou nem entrar na violenta emoção. Mas uma das coisas que o Ministério Público trouxe foi o motivo do crime. O motivo, segundo o Ministério Público, é um motivo fútil. O que é um motivo fútil? É um motivo pequeno, é um motivo banal, é um motivo às vezes até repugnante. E qual é o motivo do crime? Por que que a gente está aqui hoje? Porque uma mulher não queria um relacionamento com seu ex-companheiro, porque ele era ciumento, porque ele era agressivo, e porque no momento de maior vulnerabilidade da vida dela, ele queria ter sexo com a sua filha de 13 anos, pagando. E aí, por ela não querer ficar com essa pessoa, ele tirou-lhe a vida. E esse motivo é um motivo muito grave. É um motivo ignóbil, segundo o Ministério Público. Motivo banal. Por isso, Vossas Excelências vão responder sobre essa quesitação. O motivo é fútil? Sim. Motivo. Merece uma reprimenda maior. E aí, próxima qualificadora. Sobre a crueldade. Esse crime foi cruel? Esse crime. Volta no croquis para mim, por favor. Com 8 facadas no coração. Sobe lá. Foi cruel? A única resposta é que sim. Mais uma pergunta que Vossas Excelências vão ter que responder. A vítima tinha alguma possibilidade de defesa? A vítima estava com a sua capacidade de defesa reduzida? O réu que lá entrou na casa, e a nossa casa é a nossa proteção. A gente está ali dentro, a gente espera um mínimo de poder dormir com tranquilidade. A vítima tinha alguma capacidade de resistência, grávida de quase 9 meses. Um homem que chegou lá com uma faca, ele fez isso? Resposta também. Ela não tinha capacidade de defesa. Próxima qualificadora. Feminicídio. A vítima morreu porque ela era mulher? Por causa da condição dela de mulher? Por causa de uma violência doméstica contra ela? Por um sentimento de posse que o réu tinha com ela? De que se ela não ficar com ele, não vai ficar com ninguém? Se a resposta for sim, é um caso clássico de feminicídio. E se isso não é feminicídio, eu sinceramente não sei o que é. Feminicídio não é matar uma mulher. Matar uma mulher não é feminicídio. Feminicídio é matar uma mulher por ela ser mulher. E é o que aconteceu nesse caso. Se, por exemplo, uma mulher deve uma pessoa e essa pessoa vai lá e lhe mata, a gente tem um caso de homicídio. Porque se eu trocasse essa mulher por um homem, o crime aconteceria do mesmo jeito. Se aquela pessoa estivesse motivada àquilo. E aí a gente fala, a vítima só morreu porque há um sentimento, infelizmente, há um machismo estrutural na nossa sociedade.
representado pelo que o réu fez. Então, plenamente caracterizado o feminicídio. E eu vou falar com vossas excelências. O réu deu sorte. Porque essa situação é tão gravosa e a justiça tem tanta dificuldade de combater a violência doméstica, que teve uma mudança de lei 20 dias praticamente depois, que deixou o feminicídio mais grave. Só que como ele cometeu esse fato antes da mudança legislativa, ele ainda é beneficiado pela lei mais branda. E em casos como esse, a gente tem que ser bem firme. Aumentaria mais a pena dele pelo que ele cometeu se fosse um mês depois. Pois bem. E aí? Próxima pergunta é se ela estava grávida durante o fato. Em conteste, útero gravídico. Por que essa pergunta? Porque também é uma majorante. Tudo que ele... a pessoa ela responde de acordo com a sua culpabilidade. De acordo com o que ela fez. O que é mais grave? Matar uma mulher ou matar uma mulher grávida de 9 meses? Então, por isso, o Código Penal diz: se for contra uma mulher grávida, é mais grave. E esse fato foi contra uma mulher grávida? Sim. Então, a resposta, sim, também. E o que é mais grave? Matar uma mulher ou matar uma mulher na presença do seu filho de 2 anos? Então, matar a mulher na presença de um filho também é mais grave do que matar uma mulher. E a próxima pergunta, se foi na presença de descendente? Resposta, que sim. E aí a gente encerra a quesitação do homicídio consumado. E o próximo passo é o homicídio tentado contra o Sr. Francisco. Houve materialidade? O Sr. Francisco tomou 2 facadas, uma na cabeça, uma no pescoço? Sim, tem um laudo aqui. Próxima. O réu foi o autor dos golpes de Tessardo? Aqui os 2 locais. Esse caboclo até forte. O Sr. Francisco tem 62 anos. O réu foi o autor dos golpes? Inquestionável. Inquestionável. O réu deve ser absolvido por dar 2 facadas num idoso que estava ali tentando proteger a vida da filha. Talvez ela tivesse socorro. E estava tentando proteger a vida do neto, que nem nascido estava. Essa pessoa tem que ser absolvida? Não. E a defesa vai bater nessa tecla de que foi legítima defesa. De que ele só tomou as facadas porque ele estava lá e foi para cima da pobre réu, que nada tinha feito. Não tem como aderir a essa tese. E aí, tem agravante também da idade. O que é mais grave? Dar 2 facadas num homem ou num homem de 62 anos? Num idoso, num avô. Então, existe essa presença da agravante. E aí, excelência, a gente também pede um valor mínimo para a indenização, já que plenamente comprovado que a família sofreu muito com essa situação. E que o artigo 59 do Código Penal seja levado em consideração. A gente percebe aqui a consequência mais danosa
teve a morte do feto. A gente percebe a conduta social do réu que já tinha ateado fogo na casa da sogra. Ele era considerado violento, uma conduta negativa. Tanto Elisete quanto Elaine disseram que ele era ciumento. Então, há de ser levado em consideração na dosimetria. Só para os senhores entenderem, existem algumas questões do crime que o juiz que calcula a pena. Então, nessas questões, por isso eu me dirijo direto a ele, que é ele que vai falar quanto de pena um fato desse merece. Alguns de vossas excelências devem pensar, a pena que um fato desse merece vai sair barato para ele. É só olhar para a pena que os familiares da vítima vão ter pro resto da vida. Então, tem mais alguma coisa? Acho que não. Encerro aqui a minha sustentação oral. Eu não costumo falar muito. O Ministério Público ele tem 1h30 para falar. A gente gasta em torno de 45 minutos. Eu trago a vossas excelências os fatos. O que a gente apurou. E falo por que a gente leva aquilo em consideração. Eu não entrei muito nas versões ali. Fulano disse isso, fulano disse aquilo, porque vossas excelências perceberam claramente o que aconteceu aqui hoje. Para não me delongar, optei por não fazer isso. E peço que na data de hoje, a gente diga para a comunidade de Belterra que o que aconteceu lá é intolerável. E que o Estado tem que ser firme. A gente vive na sociedade e a gente não pode tolerar que isso seja comum. Imagina Elaine, você sendo Elaine, de repente alguém chega e fala assim, ó, sua amiga grávida morreu. O marido dela esfaqueou. A gente não tolera isso. Então, confiando na justiça, que vossas excelências vão fazer na data de hoje, garanto aos familiares que a palavra justiça não vai estar só na camisa hoje. Agradeço. Bom,
Doutor, são 1h10, eu tenho a palavra por até 1h e tem. O júri. Enquanto vai pegando aqui, eu já começo. Tá. O júri. Bom, vou ser bem rápido. Vou só pegar alguns pontos que é preciso. Primeiro, existe dúvida nesse processo? Algum de Vossas Excelências tem alguma dúvida do que aconteceu? Eu não. Eu não. E eu falo uma coisa. Se fosse um parente meu que tivesse feito isso, eu seria o primeiro a querer que ele pagasse cada coisa que ele fez. E a pena aqui, que um fato desse tem que sofrer, pelo que está aqui, é pouca. Sabe por que é pouca? Porque o legislador olhou e falou assim, ó, caramba, feminicídio é uma coisa muito grave. A pena está pouca. E aí, 20 dias depois do fato que esse homem cometeu, aumentou a pena, que era de 12 a 30 anos para 20 a 40. E essa aumenta até metade, que podia chegar até 45, incide também sobre os 40. Então, se fosse 20 dias depois, a pena que ele tinha que pegar num caso desse era pelo menos 60 anos. Só que ele fez isso antes da mudança da lei. Então, qualquer pena que for aplicada hoje é menor do que ele teria que sofrer pelo que ele fez. Pois bem, então vamos só lembrar o motivo do crime. Por que esse crime aconteceu? As testemunhas falaram aqui. Por quê? A mulher, a vítima, estava grávida, estava com anemia e não estava satisfazendo o réu na sua sexualidade. E aí ele buscou a filha da vítima de 13 anos de idade e ela não quis. E aí ele pegou e falou assim, vou te dar dinheiro. Ele queria que ela se prostituísse, uma adolescente de 13 anos de idade, para ele. E ela não quis e contou para a mãe. E a mãe, já cansada de ser agredida fisicamente, já cansada da sua mãe ter a casa incendiada, já cansada de ser ameaçada constantemente, resolveu terminar aquele relacionamento. E terminando aquele relacionamento, o réu não quis que ela terminasse. E aí o nosso defensor público colocou aqui, o que é o motivo fútil? Aí, Vossas Excelências devem ter percebido ali. Motivo fútil, acho que a palavra que ele usou é um motivo de um egoísmo intolerante. E aí eu te pergunto, matar uma mulher que tem no seu ventre o seu filho, porque ela não quer mais um relacionamento com você, é um egoísmo intolerante? É. Então esse motivo é fútil. Bom, o meio cruel. O meio cruel não é só porque a mulher estava grávida. Não. O meio cruel é pela tudo que estava em volta. Foram quase 10 facadas no coração. E aí, Vossas Excelências não são formadas em direito, provavelmente. Mas se eu perguntar para Vossa Excelência o que é crueldade, Vossas Excelências podem responder: crueldade é dar quase 10 facadas no coração de uma mulher. Peguei o dicionário ali, ó. Crueldade expressa maldade, que maltrata, não é capaz de perdoar, bárbaro, frio, impiedoso, terrível, inclemente. Esse crime foi bárbaro? Esse crime foi frio? Foi impiedoso? Terrível? Inclemente? Sim.
Infelizmente, sim. Então, se fosse um tiro na cabeça, ela nem vendo o tiro, tomou o tiro e morreu. Não seria uma crueldade, porque às vezes ela nem sofreu no ponto de vista da crueldade. Na verdade, para mim até seria. Mas, do ponto de vista jurídico, agora, quase 10 facadas no coração? Foi cruel. Muito cruel. Então, novamente, dúvida. Alguém tem dúvida desse delito? E aí, o nosso colega defensor falou assim, o delegado não colocou. Que bom que nesse país, e isso é uma característica da Constituição de 1988, que bom que nesse país tem um Ministério Público, que olha a lei aqui e fala assim, aqui a lei pode se aplicar dessa e dessa e dessa forma. E traz aqui, porque aí eu preciso trazer para vossas excelências. Falar assim, será que não tem crueldade? Será que o motivo não é fútil? Então que bom que tem um Ministério Público que possa trazer os elementos aqui para uma melhor decisão de vossas excelências. E aí, sobre o acusado ter se defendido, tadinho. Ele estava lá na casa. E aí, de repente, o São Francisco chegou lá, imagina. O São Francisco chegou lá, viu a filha, primeiro ouviu o netinho de 2 anos de idade gritando, não, mata ela. Veio, na hora que ele vê a filha deitada no chão, com o peito todo ensanguentado, pega a primeira coisa que ele vê, um facão ali, e de repente está o réu ali na frente dele. E aí o réu se defendeu? Tadinho. Não. Não. E aí eu vou falar. Esse pai, corajoso, que pelo resto da vida dele vai sofrer com essa lesão, vai ter dor de cabeça por causa do golpe. Se ele tivesse tido mais sucesso, o neto dele estava vivo. E aí o que é a legítima defesa? Código Penal, se não me engano, artigo 25 do Código Penal, ele vai falar legítima defesa. Quem? Utilizando moderadamente dos meios necessários. Moderadamente. A gente viu que não teve moderação. Mas vamos lá. Repele injusta agressão. E aí esse ponto que eu quero pegar. Para descaracterizar qualquer possibilidade de legítima defesa. A agressão do senhor Francisco, contestado, ao ver o algoz da sua filha e do seu neto, que o seu Francisco podia fazer alguma coisa para salvar a vida do neto, que era possível, é injusta? Não. Qualquer pessoa ali tentaria salvar a vida dos que ali estavam. Só que o São Francisco tem as limitações dele. E eu ainda falo, muito provavelmente, isso aqui nenhuma testemunha falou, a gente não perguntou para ele, ele foi até surpreendido pelo réu que ali estava. Que pegou o teçado e de repente ele voou para cima do pobre São Francisco. E com isso o Francisco não teve nem conseguiu defender. E aí, nosso colega defensor vem falar lá que foi lesão corporal. Lesão corporal, eu pegar um facão, dar-lhe na cabeça do idoso, dar-lhe no pescoço do idoso, eu só quero machucar. O pobre São Francisco saiu sangrando, que ele não conseguiu nem socorrer o neto dele. E aí, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, o que caracteriza a tentativa de homicídio. E aí eu falo, qual circunstância alheia? Outra pessoa veio e falou, meu Deus, seu Francisco, o que aconteceu? Vou te levar para o hospital. Se não tivesse os vizinhos, o Francisco não estava aqui hoje. Essa é a circunstância alheia à vontade
do réu que trouxe o seu Francisco para cá. Então há sim a tentativa de homicídio. Então, isso aqui, ó, é um monte de pergunta que Vossas Excelências vão ter. Materialidade. Combinei 10 minutos, né? Combinado é combinado. Então, Vossas Excelências, se tiverem dúvidas, a gente está com a plaquinha ali, só olhar o que o Ministério Público tem. Cadê? Bom, diante da decisão do Conselho, farei a leitura da sentença. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de José Freitas de Souza, devidamente qualificado no caderno processual, alegando que este, em 10 de setembro de 2024, teria matado a vítima FODC, imputando então ao réu a prática do delito de homicídio qualificado, como as causas de aumento previstas no artigo 7º, inciso 1 e 3, também do artigo 121 do Código Penal, com a redação em vigência na época dos fatos. Ainda alegou que teria o réu tentado matar o senhor Francisco da Conceição, imputando ao réu a prática de tentativa de homicídio qualificado, com agravante devido à idade da vítima, tudo em concurso material. No presente caso, após analisar tudo o que foi debatido em plenário, o respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, hoje reunido, proferiu decisão e, por maioria de votos, determinou, primeiro, a condenação do acusado José Freitas de Souza pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, meio que dificultou e impossibilitou a defesa da ofendida, e feminicídio, com as incidências da causa de aumento, por ter sido fato praticado contra a gestante na presença física do descendente da vítima. 2. A condenação do acusado José Freitas de Souza pelo delito de tentativa de homicídio qualificado com a incidência da agravante contra a idade, contra a vítima Francisco da Conceição. Assim, uma vez definidas as condenações do acusado, bem como seus limites, passa com fundamento os artigos 59 e 68 do Código Penal a fixar as suas penas para, ao final, de acordo com as regras do artigo 69 do Código Penal, proceder à unificação delas, nos seguintes termos. Primeiro, da pena para homicídio, do delito de homicídio. A. Pena base. A primeira circunstância inicial a ser analisado é a culpabilidade do réu, e no presente caso entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, praticando um fato gravíssimo com enorme violência, causando uma morte sofrida à vítima e na frente do filho da falecida, que estava grávida, inclusive. Adotando assim uma conduta reprovável, devendo essa condição ser considerada desfavorável ao réu. Diante dos registros dos sistemas PJE, o acusado possui tecnicamente a condição de primário, sendo isso considerado como favorável a ele. A sua personalidade deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos da mesma natureza, mas não indicadas às autoridades competentes. Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou indicado contrário ao acusado. Quanto aos motivos, considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio, nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu. Já no tocante às circunstâncias, isso foi reconhecido como qualificadoras, e sim irei considerar nesse momento favorável ao réu, mas será levado em conta na segunda fase de fixação da pena. No que diz respeito às consequências, considerando a vítima uma pessoa jovem, veio a falecer, deixando uma família lutada, 2 filhos órfãos e traumatizados, gerando a perda de um bebê desejado por todos, conforme constatado em plenário, através dos depoimentos das testemunhas, entendo isso como desfavorável ao réu. Por fim,
Entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu para a prática do delito. Por isso, a circunstância inicial deve ser considerada favorável ao acusado. Pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para cada circunstância inicial desfavoráveis, aumenta a pena base em 1/6, e tendo como a premissa a existência de 3 circunstâncias iniciais desfavoráveis, ao aplicar o aumento de 3/8, fixa a pena base em 18 anos de reclusão. B. Das agravantes e das atenuantes. Na segunda fase de fixação da pena, verifica a presença de 3 agravantes previstas no artigo 61, quais sejam o meio cruel, que dificultou ou impossibilitou a defesa ofendida, e o feminicídio, inclusive reconhecidos como conselho de sentença como qualificadoras, mas que diante do reconhecimento do motivo fútil não serviram para qualificar o homicídio, sendo então usados nessa fase, e por isso seguindo os mesmos caminhos da fase anterior, aumenta a pena do réu para 27 anos de reclusão. Por outro lado, não vislumbro nenhuma causa, nenhuma atenuante, por isso nessa oportunidade não promovo nenhuma modificação da pena do acusado. Na última fase de fixação da pena, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência das causas de aumento previstas no artigo 121, parágrafo 7, inciso 1 e 4 do Código Penal. Eis que os fatos teriam sido praticados contra o gestante e na presença física da prole da vítima. E diante das particularidades do caso, entendo que a pena deve ser elevada no máximo permitido da metade, e assim elevo a pena do acusado para 40 anos e 6 meses de reclusão. Por outro lado, dando continuidade, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena e neste momento não promovo nenhuma modificação na pena do acusado. 2. Da pena para o delito de homicídio. A primeira circunstância inicial analisada, como já dito, é a culpabilidade do réu, e no presente caso entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso a cometer o crime, dando os golpes de violência de terçado contra a vítima, logo após ter matado a filha deste, não se importando eventualmente causar mais uma morte, adotando uma conduta reprovável, também devendo ser considerada desfavorável ao acusado. Como já dito, circunstâncias antecedentes favoráveis, personalidade desfavorável, tendo em vista que restou demonstrado envolvimento com fatos violentos da mesma natureza, indicando uma tendência a produzir resultados graves com as suas condutas. Conduta social favorável, quanto aos motivos, considerando que tudo decorreu porque o acusado queria matar a filha da vítima, e esse poderia tentar impedir, entendo isso como desfavorável ao acusado. Já no tocante às circunstâncias, considerando que o acusado tomou o terçado da vítima e passou a lhe agredir, entendo isso normal ao tipo, sendo, portanto, favorável ao acusado neste momento. No que diz respeito a consequências, considerando que o comportamento da vítima também não contribuiu para o fato, isso deve ser considerado como favorável ao réu. E adotando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também fixo a pena base ao elevá-la de 3/6 em 18 anos de reclusão. Na segunda fase de fixação de pena, verifica a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, eis que a vítima era maior de 60 anos nos dias do fato, o que inclusive foi reconhecido pelo Conselho de Sentença. Por isso aumenta a pena do acusado para 21 anos de reclusão. Por outro lado, verifico, apesar de não ter silêncio em plenário, da confissão, eis que o acusado não negou os fatos quando ouvido na delegacia. Por isso retorna a pena do acusado para 18 anos de reclusão. Na última fase de fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de aumento, mas verifico a causa de diminuição da tentativa e, diante do caminho percorrido pela prática do crime, entendo que o réu deve iniciar do mínimo legal de 1/3, passando a pena para 14 anos de reclusão. Nessa oportunidade, considerando as regras do artigo 69 do Código Penal, passo a fazer a unificação das penas do acusado e, considerando que as penas aplicadas à acusação da mesma natureza, ao proceder o somatório delas, determinam que a pena do acusado passa a ser de 54 anos e 6 meses de reclusão. Posto isso, diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, julgo procedente o pedido condenatório do Ministério Público Estado para articulado na denúncia e por isso condeno o réu José Freitas de Souza ao cumprimento da pena de 54 anos e 6 meses de reclusão pelos delitos de homicídio qualificado
e tentativas de homicídio qualificado. De plano, verifica que o réu condenado não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista o uso de violência contra a pessoa e o montante de pena fixado, e por isso deixa aplicar a substituição da pena. Determina também que a pena do réu deverá ter seu cumprimento iniciado no regime fechado, tendo em vista determinado no artigo 33, parágrafo 2º do alineado do Código Penal. Nessa oportunidade, observando por determinação do Código de Processo Penal, em seu artigo 387, parágrafo 2º, passa a analisar a possibilidade de detração penal, e para isso torna-se necessária a fixação de algumas premissas. A primeira é qual o percentual de pena aplicada leva à modificação do regime de cumprimento de pena, e no presente caso, levando em conta a data do fato e a natureza hedionda do mesmo, reconheço que esse percentual é de 50%, que levando em conta o total da pena fixada, no presente caso equivale a 27 anos e 3 meses. Pois bem, a segunda premissa é verificar quanto o acusado já cumpriu cautelarmente nesse processo, e considerando que o acusado foi preso em 13 de nove de 2024 e até hoje, 29 de 7 de 2025, reconheço que ele já cumpriu provisoriamente nesse processo 10 meses e 20 dias. Assim, com base nessas premissas, reconheço que o acusado ainda não possui o direito a obter a proibição de regime e assim mantém o regime fechado como aquele que o acusado continuará a cumprir a sua pena. Além disso, descontado o período de pena já cumprido pelo acusado de forma cautelar, anoto que ainda lhe resta um total de 53 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão. Considerando o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, proferido no RI 12.35.340, indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, determinando a execução imediata de sua pena. Desta forma, também determino que seja expedida a competente guia de execução provisória em relação ao acusado, encaminhando ao juiz competente para sua execução. Nessa oportunidade, considerando o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, fixa a indenização mínima em favor da família da falecida em R$100 mil. Certificado do trânsito julgado, lança o nome do réu no rol dos culpados e expressa as comunicações necessárias. Condena o réu o pagamento das custas do processo, mas considerando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, articulado nas respostas à acusação pela Defensoria Pública, isento deste pagamento. Dou a presente decisão publicada em julgamento e todos devidamente intimados. Bem? Doutor Antônio vai até pegar o barco para Juruti. Registra aqui, doutor Antônio, mais uma vez meus agradecimentos e sempre esperando o senhor vir trabalhar com a gente. Doutor Samuel, agradeço muito também e nós vemos na próxima quinta-feira. Senhores jurados, agradeço. Como eu dito antes, eu ganho alguns defensores hoje, tenho certeza. Vocês viram como é difícil julgar alguém. Também nos vemos na próxima quinta-feira. Agradeço aos oficiais de justiça, ao Rafael, aos policiais militares, policiais civis, a família da vítima e ao seu Francisco. Eu venho dizer que foi feito o julgamento. Tenho certeza que nada apagará a dor de vocês, pois não trará a dona Francilene de volta. Mas dentro daquilo que a nossa lei permite, foi feita a justiça. Ao seu José eu venho dizer, analise, seu José, que o senhor foi julgado pela sociedade em virtude de seus fatos. Analise tudo o que foi feito. Cumpra a sua pena se confirmada, obtenha os benefícios da execução penal que o senhor vai conseguir, reconcilie-se com a sociedade e tente viver uma vida digna a partir de agora. Agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão de julgamento.